Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que vocês estão assistindo, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da LASEP US, da Liga de Segurança do Paciente. E hoje o tema vai ser sobre prevenção de erros de medicação associados a reações alérgicas a medicamentos. O meu nome é Nayara Barbosa e eu espero que vocês tenham muito proveito no dia de hoje. Então, onde é que a gente tirou essas informações? Tirando as informações do boletim do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, publicado em outubro de 2019. Nele vai contar tudo o que nós estamos falando aqui hoje, né? O que eu vou falar para vocês hoje. Então, caso vocês queiram conferir, foi a partir deste boletim, certo? Que tem o mesmo nome da apresentação de hoje. Então, o que é a reação alérgica a medicamentos? Ela é um tipo de reação adversa a medicamentos devido à hipersensibilidade caracterizada pela resposta do sistema imunológico ao fármaco. Em outras palavras, quer dizer que é aquela reação que o paciente recebe, ou que o paciente tem quando ele recebe uma medicação, que ele pode ser alérgico. Então, toda medicação que o paciente recebe que pode gerar uma alergia é realmente uma reação alérgica a medicamentos, assim como o próprio nome já diz, né? Então, eu trouxe para vocês, assim como no boletim, né, os números da reação alérgica, para vocês verem que são números que, mesmo que possam parecer, entre aspas, pequenos, são números bastante alarmantes, porque de 6 a 15% de todas as reações adversas a medicamento correspondem à reação alérgica. Então, é uma reação bem frequente, é uma reação que muitas vezes a gente deixa passar, querendo ou não, e por isso tem essas notificações e esses números. Ela afeta cerca de 7% da população mundial, representa 1 a 2% das admissões hospitalares e ocorre em aproximadamente 5 dos pacientes hospitalizados. Então, mesmo que sejam números relativamente pequenos, são números que são muito grandes, pensando em mundo, como está dizendo ali, né, que afeta 7% da população mundial. A população mundial é de 7, 8 bilhões, já não lembro exatamente. Mas tem essas informações já que são números alarmantes. E esses números, eles só poderiam ter chegado até a gente hoje por conta das notificações que profissionais fizeram, por conta de pesquisas que foram feitas acerca do assunto. E aproximadamente 12% dos erros de medicação que ocorrem no serviço de saúde são decorrentes de reações alérgicas. Então, é um número muito grande, é um número alarmante, que nós temos sim que prevenir esses números de crescerem e fazer de tudo para que esses números caiam. E no Brasil, as reações alérgicas a medicamentos são as principais causas de reações alérgicas documentadas. Mas ainda tem muitas reações que não são notificadas porque podem confundir com um efeito adverso de alguma medicação que esteja dando para este paciente. Então, é algo realmente para se ter atenção para poder chegar até uma notificação correta de foi um erro de medicação, ou então foi uma reação alérgica, ou então foi uma reação adversa de um medicamento. E vocês podem perceber que, mesmo com os números, como eu já disse, né, relativamente pequenos, o quão grave isso é. Esses danos, eles podem ser desde leves, então o paciente pode não sentir muita coisa com a reação, com essa reação alérgica, mas ele pode chegar a óbito. Essas reações podem chegar até graves, incluindo eventos fatais. Então, os pacientes, eles podem sim morrer a partir de uma medicação incorreta, né? Prescrita incorretamente para ele. E por conta disso, né, gera um aumento na hospitalização de um paciente entre 1,7 e 2,2 dias, que pode parecer pouca coisa, mas um dia a mais de um tratamento de um paciente pode deixar ele à mercê de vários riscos de infecções hospitalares, de ainda mais riscos devidos a medicações,
Então, tem que ser prevenido. É uma coisa que, é só mais um dia de hospitalização. A gente não pode ver assim. Não é só mais um dia de hospitalização. Pode ser pra gente, como profissional. É só mais um dia que eu vou cuidar desse paciente. Mas para aquele paciente que tá longe da família, que tá longe de seus afazeres, mais um dia de hospitalização é algo, sim, que tem que ser levado em conta. Os aumentos dos gastos dos hospitais também é uma coisa grave, porque como tem aí no exemplo, né, é um aumento significativo de a cada um dia, a cada 2 dias, é um aumento significativo, é um dinheiro que muitas vezes um hospital pode não estar tendo ali naquele momento, né? E além disso, compromete a conduta clínica, porque não é só um profissional que erra, é todos os profissionais ligados àqueles pacientes. Então, o médico pode prescrever errado, o farmacêutico ele pode distribuir errado, o enfermeiro ele pode aprazar errado e o técnico pode administrar errado esse medicamento. Não é um só que causou isso, é toda a equipe multidisciplinar. Então, todos esses podem sim pagar por isso, né? Porque não é só um pequeno erro, porque isso não é um pequeno erro, é um grande erro na vida desse paciente, né? Como tem nesse exemplo, né? Do exemplo da medicação penicilina. Tem alguns pacientes que são alérgicos à penicilina. E o tempo de um determinado paciente foi de 0,59 dias a mais no tratamento dele. E isso resultou em $1.252,90, que convertendo para o real seria algo em torno de 6.248 centavos por paciente. Então, muitas vezes o hospital não tem como arcar com mais R$ 6.000, com mais R$ 10.000, com mais uma hospitalização. Então, tem que ser levado em conta, né? Isso é sim uma coisa grave que tem que ser levado em conta. Mas por que isso acontece? Principalmente por falta de informação no prontuário do paciente, por falta de informação do histórico de alergia desse paciente. Então é igual essa frase que eu coloquei aqui. A anamnese incompleta ou incorreta gera dano ao paciente. Então, tem que ser sim feita uma anamnese completa para esse paciente. Tem que ser sim uma anamnese que a gente possa sim perguntar para o paciente: você tem alergia disso? E você tem alergia daquilo? Você já apresentou alguma reação alérgica a determinado medicamento? E caso o paciente diga que não, a gente ainda assim tem que buscar atrás de saber se ele tem ou não uma reação àquilo, porque muitas vezes ele pode não saber, mas ele tem uma reação alérgica àquele medicamento. E isso pode gerar um atraso na medicação, pois todo o ciclo do paciente ali vai ter que ser mudado, toda a medicação vai ter que ser mudada para aquele paciente. E isso vai gerar uma carga de trabalho maior e mais exaustiva para os profissionais. E como é que a gente pode investigar sobre uma possível alergia para aquele paciente? É através de fazer perguntas para o paciente, algo simples que muitas vezes a gente esquece, que é realmente chegar para o paciente e perguntar: você teve alergia a essa medicação? Você teve alguma reação quando você tomou em casa? Você teve alguma reação quando você tomou no antigo hospital? Então a gente tem que sentar com o paciente e fazer essa anamnese com ele e perguntar realmente para ele: você tem alergia a isso? Se você não sabe, vamos investigar. É realmente fazer com que você investigue essa possível alergia para esse paciente. E agora como fazer, né? O que fazer a partir disso, dessas coisas e tudo mais. Primeiro ponto é identificar os pacientes alérgicos de forma diferenciada. Isso pode acontecer através de uma pulseira, de alguma corzinha diferente no prontuário do paciente, na maca do paciente, né, no leito do paciente, pode ter alguma coisinha diferenciando ele para que os próprios profissionais já possam ficar de olho e dizer: opa, esse paciente ele é uma pessoa que sofre alergia de alguma medicação. Então, isso pode estar acontecendo dentro das unidades que vocês trabalham. Segundo ponto é destacar os registros de alergias em todas as prescrições. Todas as prescrições dos pacientes devem ter, sim, falando que ele é alérgico a alguma medicação. Tem que ter, porque se não tiver, isso pode aumentar ainda mais os riscos desse paciente apresentar reações alérgicas aos medicamentos. E o terceiro, né, confirmar e atualizar o registro de alergias, sempre que o histórico médico for obtido e a cada transição do cuidado.
E isso junta já com o 4, que é melhorar a transferência de informações do paciente entre profissionais e setores. Como a gente sabe, a troca de plantão ela é algo essencial para repassar informações. E essas informações têm que ser de forma correta, não é de qualquer jeito. Então, tem que ser feita essa confirmação desse paciente se ele tem essa alergia ou se foi colocado o que ele tinha e era errado. Então, se não colocaram, colocar agora. Então, investiguei, estava errado, vamos atualizar, vamos colocar no registro imediatamente, porque pode ser que a gente esqueça depois. Então, fazer isso o mais rápido possível. Aqui no 5, nós temos padronizar os processos para determinar e documentar alergias. Se no seu hospital, se no seu estágio que você está fazendo não tem, chegue no gestor, peça para padronizar mesmo, para que seja algo melhor para os pacientes, não só para os profissionais, mas sim para a própria segurança desse paciente, para que ele não fique mais dias hospitalizado ali. No 6, nós temos distinguir alergias a medicamentos, hipersensibilidade e, se possível, documentá-las separadamente. Então, fazer essa separação, né, da alergia desses medicamentos. No 7, temos registrar alergias utilizando nome genérico e nome comercial do medicamento. E para isso é necessário estudo. A gente não pode chegar em uma unidade de saúde, prescrever um medicamento sem ter estudo, porque um paciente pode chegar ali falando: eu tenho alergia à dipirona, mas a gente não sabe quais medicamentos tem dipirona na sua composição, e a gente pode estar prescrevendo um medicamento que possa ter sim algum composto que o paciente vá sofrer de uma alergia. Então precisa sim, é necessário estudar constantemente sobre as medicações, sobre as principais medicações no hospital, as principais medicações em urgência e emergência. A gente precisa disso. E o 8, né? Implementar protocolos de avaliação e monitoramento de alergia em pacientes submetidos à administração de contraste radiológico, antisepsia e procedimentos cirúrgicos, porque assim a gente sabe que são pacientes que requerem um maior cuidado. Então a gente tem sim que implantar algum protocolo ali. O paciente acabou de sair de uma cirurgia, eu tenho que evitar ao máximo erros com esse paciente. Então a gente precisa sim implantar protocolos ali de medicação segura, de medicação sem alergias para esses pacientes. No 9, nós temos que implantar serviços ou sistemas de registros eletrônicos, juntamente com o 10 e o 11, que vão falar sobre isso, né? Sobre essa automatização do cuidado. E vocês podem pensar: eu cheguei no hospital, mas no meu hospital não tem isso. Crie. Chegue com seus colegas, converse com os gestores e fale: nós queremos criar isso para uma melhora para a segurança do paciente. Nós queremos que isso seja algo melhor para o nosso paciente, então nós precisamos disso. No 11, nós temos até uma coisa interessante, que é esses alertas automáticos nos sistemas automatizados, que seria o quê? Você colocar o nome ali do medicamento que você vai prescrever para o paciente e o próprio sistema já dizer que não, esse medicamento não pode ser usado para esse paciente, pois ele tem alergia. Então, buscar realmente criar isso nos serviços de saúde. No 12, nós temos manter esse registro do paciente no sistema informatizado por no mínimo 5 anos e sempre atualizado, porque o paciente pode sim ele contrair novas alergias, então tem que ser atualizado sempre, assim que possível. E no 13, por fim, envolver o paciente, seus familiares e cuidadores, que muitas vezes ainda nós temos a cultura de é o meu paciente, sou eu que vou ficar com este paciente, esse paciente é meu paciente. Então a gente tem muito essa cultura e isso é uma coisa errada, pois o paciente ele tem sim que ser participante do cuidado dele. Ele tem que ter essa atuação no cuidado dele, pois ele não é um objeto, ele é uma vida independente. E nós temos que reconhecer essa autonomia do paciente, dos seus familiares e dos seus cuidadores, pois nós somos apenas um meio desse paciente conseguir a cura dele. Nós não estamos aqui para ser deuses na vida desses pacientes, e sim como promotores de saúde para eles. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês nesses quase 15 minutos. Que vocês possam ter aprendido mesmo algumas coisas, voltem para poder pegar todas as informações que forem necessárias, implantem sim isso no hospital que você trabalha, para que
toda a segurança do paciente possa ser promovida através desses cuidados que a gente tem, pois isso também é um cuidado que a gente está fazendo para o paciente. Siga a gente nas redes sociais, qualquer coisa pode mandar um e-mail para lasep.us.br e não se esqueça de entrar no nosso Instagram para baixar o nosso manual de segurança do paciente. E é isso, tchau!